Bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, então tá bom. E aí, tudo bem? Que bom. Pessoal, vamos iniciar com a oração, depois nós vamos começar a correção, ok? Deixa eu pegar aqui a oração para fazer com vocês. Então vamos lá. Querido Deus, nesta manhã quero louvar teu nome e pedir que a cada minuto lembre-me que minha vida é muito preciosa e que o dia de hoje tu me deste para que eu me realize e seja feliz. Preenche-me com teu amor e tua sabedoria. Abençoa meu lar, meus estudos e a todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Tudo bem, então? Vocês fizeram aí as lições, né, que eu pedi. Antes da gente começar a correção, eu queria saber, assim, se vocês estão entendendo direitinho a videoaula, se tá tudo bem com a explicação, se tá tendo alguma dúvida, né? Eu preciso desse retorno de vocês para saber se a gente continua desse jeito, né? Cada professor tem um jeitinho, né, de explicar o conteúdo. Alguns fazem tudo ao vivo, outros gravam, outros fazem só áudio, enfim. Eu optei por gravar aqui em casa, eu explicando a matéria para vocês. Então, é como quando a gente está na sala de aula, né? Assim, vocês me veem lá na frente, aí eu explico, vou dando detalhes, colocando muitas vezes tópicos, enfim, esquemas, né? Então, assim, como se a gente estivesse na sala de aula, eu explicando, depois vocês fazem os exercícios, a gente corrige, tira dúvidas, e vocês sabem que vocês podem mandar mensagens pelo Skype, tá? No momento em que vocês estiverem fazendo, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Tô vendo aqui que tá todo mundo colocando que tá entendendo direitinho, então podemos continuar desse jeito com as aulas de ciências, né? Eu já gravei outras videoaulas de vocês, dessa semana, todas, né, gravadas, já estou gravando as da semana que vem, né? Então, muito bem. Então, a gente continua com esse formato, né? Eu dou a aula, a videoaula explicando o conteúdo, vocês fazem exercícios, a gente corrige e tira dúvidas. Essa aula de hoje está sendo gravada, porque os alunos que não puderam entrar agora ao vivo podem acessar e fazer essa correção, tá? Tudo bem, então? Alguém tem alguma pergunta, alguma dificuldade? Pode abrir o microfone, perguntar, ou pelo chat, ou não. Podemos iniciar a correção. Tudo bem? Alguém quer abrir microfone? Alguém? Tá tudo certo. Muito bem. Então, gente, vamos começar a correção, tá? Talvez na hora da correção as dúvidas vão surgindo e aí, assim, eu vou fazer a correção com vocês, como a gente faz no colégio, na sala de aula. O aluno que tiver dúvida em alguma questão, aí ele me fala. Ou ele abre o microfone e me pergunta, ou ele manda pelo chat, eu vou ficar de olho aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá.
Página 40, 41 e 49, certo? Então, página 40. Deixa eu pegar aqui meu livro para ler a questão. Isso. Então, vamos lá. Primeira questão, certo? É o livro do primeiro bimestre, Guilherme. Nós ainda estamos finalizando o do primeiro bimestre em relação às correções, ok? A partir da semana que vem, eu tô olhando no meu horário aqui, a partir da semana que vem, aí a gente já começa o volume 2, ok? É página 40 do volume do primeiro bimestre, volume 1, tá bom? Certo? Obrigada, Ana, você colocou aí, né? 40, 41 e 49, isso mesmo. Página 40, primeiro exercício. Observe no gráfico ao lado o percentual da quantidade aproximada dos principais gases presentes na atmosfera terrestre, e depois responda aos questionamentos a seguir. Letra A. Qual gás existe em maior quantidade no ar? É o nitrogênio, com 78%. Nitrogênio. Letra B. Qual é o percentual de oxigênio no ar? O oxigênio é igual a 21%. Certo? Letra C. Qual a importância desses gases para a vida na Terra? Esses gases, eles são utilizados na respiração, na fotossíntese e em vários outros processos dos seres vivos, tá? Então, respiração, fotossíntese e outros processos dos seres vivos, tá? Os dois principais, respiração e fotossíntese. Ok? Muito bem. Letra D. Explique de que maneira fenômenos naturais ou causados pelos seres humanos podem alterar essa composição. Então, tanto os fenômenos naturais, como vulcões, ventanias, né? Quanto aqueles que nós chamamos de antrópicos, por exemplo, a queima de combustíveis, né? Ou seja, feito pelo homem, né? Podem lançar na atmosfera quantidades muito maiores ali de gás carbônico e de outros gases, certo? De outros gases, alterando a composição normal de gases na atmosfera. Ok? Tudo bem? Tudo bem com a letra D? Sim? Então, ok. Repetir? Então, vamos lá. Tanto fenômenos naturais quanto antrópicos, que são aqueles que o homem faz, né? Podem lançar na atmosfera
quantidades muito maiores de gás carbônico e outros gases alterando a composição normal de gases na atmosfera. Pessoal, eu só vou tirar um pouquinho a imagem aqui, só um minutinho, tá? Deixa eu só tirar aqui para colocar aqui para carregar o Note, eu já ponho de novo. Certo? Tudo bem aí com essa questão? A Sara que tinha pedido para carregar, para repetir. Prontinho, pessoal. Desculpa, foi só para eu sair aqui um pouquinho para conectar aqui para carregar. Tudo bem, Muriel? Deu para pegar certinho a correção? Todo mundo pegou direitinho? Ótimo. Então, vamos lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beatriz, repetir a letra C. Tá. A letra C, então, estou repetindo, tá? Esses gases, eles são utilizados na respiração, na fotossíntese e em vários outros processos dos seres vivos. Certo? Deu para pegar, Bia? Bia, conseguiu? Ótimo. Então, vamos lá. Gente, tudo bem, então, com a questão número 1? Guilherme, tá digitando? Alguma dúvida, Gui? Eu não entendi sua pergunta, Guilherme. É se eu tô mandando alguma coisa em relação às trilhas, é isso? Não, por enquanto não, tá? Por enquanto eu não coloquei nada do positivo para vocês. Por enquanto nós estamos só com o LIP, caderno de atividades, tá? Por enquanto não. Quando eu for colocar alguma trilha, alguma coisa, eu indico no roteiro de estudos de vocês, ok? Bom, vamos lá então. Segundo exercício, ok? Vamos lá? Bom, tudo bem, Guilherme? Então, respondi, eu não entendi exatamente o que você colocou ali, mas tudo bem, tá? Do positivo 1, por enquanto, não tem nada. Depois, mais pra frente, vai ter sim. Eu vou liberar trilhas, mas por enquanto não, tá? Segundo exercício. Esta tabela mostra o percentual da composição de gases na inspiração, que é a entrada de ar, e na expiração, que é a saída de ar, né? No caso da respiração, inspiração e expiração humana. Nós temos aí
a quantidade de gás inspirado e expirado. Analisando a tabela, explique a alteração dos valores dos seguintes gases aí na inspiração e expiração. No caso do oxigênio, o oxigênio diminui porque esse gás ele é utilizado na respiração. Então, quando nós mandamos todo o ar para dentro dos nossos pulmões, uma parte do oxigênio que é inspirado fica no nosso corpo. Então, a quantidade de oxigênio que entra, uma parte fica e sai uma quantidade bem menor, porque nós fixamos esse oxigênio no nosso organismo, tá? E o gás carbônico, a quantidade que sai é maior do que a que entra, porque vai entrar uma certa quantidade. O nosso organismo ele vai produzir gás carbônico na respiração. Então, na hora que sai, vai sair aquela quantidade que entrou e que não vai ser utilizada, mais a quantidade que nós produzimos, tá? Então, o oxigênio, a quantidade diminui, porque nós utilizamos uma parte na respiração. Gás carbônico, a quantidade aumenta, porque nós produzimos esse gás na respiração, ok? Acho que essa bem tranquila, né? Tudo bem aí? Terceiro exercício. Em 1995, Valdemar Niklevitz foi o primeiro brasileiro a atingir o topo do Everest, a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altura. Para a empreitada, muitos equipamentos foram necessários, incluindo tubos de oxigênio, pois nessa altura o alpinista tem disponível apenas 30% do oxigênio que respiraria ao nível do mar. Quais são os principais sintomas que uma pessoa pode ter ao respirar o ar rarefeito? Nessas condições, a pessoa pode ter náuseas, né? Tontura, desmaio, um cansaço além ali, né, do normal e dificuldade para respirar, ok? Após um período que a gente chama de aclimatação, né, um período em que ele se acostuma a essa situação, se acostuma com essa altitude, né? Esses sintomas eles vão desaparecendo, mas a princípio esses são os sintomas que a pessoa tem: náuseas, tonturas, cansaço, né? Desmaios, dificuldades para respirar, tá certo? Sim, mas não é só isso. Você menciona as náuseas, muitas vezes os desmaios, né? Porque você vai ter, quando você vai para uma altitude muito grande, o ar vai ficando rarefeito, então menos oxigênio, menos hemoglobina para transportar oxigênio, né? Então essa diminuição de oxigênio causa outras coisas, tá? Se você colocou só alucinação e excesso de cansaço, você pode deixar, mas você completa, tá? Com náuseas, tonturas, desmaios e acrescenta que isso é por um período, até que a pessoa, o organismo se acostume a essa altitude. Depois esses sintomas desaparecem, ok? Por isso que quem mora em locais de grandes altitudes, como La Paz, por exemplo, não tem esses sintomas sempre, senão ninguém conseguiria morar num lugar desses. Essas pessoas que moram lá já estão acostumadas, então o organismo já não tem mais esses sintomas, tá? Quarto exercício. Observe o diagrama abaixo, que mostra dois fenômenos realizados pelos seres vivos. Quais são os fenômenos
1 e 2, cite exemplos de seres vivos que realizam cada um. O fenômeno 1 é a respiração, né? Quando a gente olha aí o esqueminha, a gente vê, fenômeno 1 é a respiração, realizada pelos seres vivos, né? Como plantas, animais, fungos, tá? O fenômeno 2 é a fotossíntese. A fotossíntese ela é realizada apenas pelas algas e pelas plantas. Os outros seres vivos não fazem fotossíntese, tá? Um detalhe que eu acho importante que vocês saibam aí é o seguinte, o oxigênio, ele não, desculpa, o oxigênio, ele não se transforma em gás carbônico e vice-versa. O oxigênio ali, ele é liberado da molécula de água durante o processo da fotossíntese. Para que as algas e as plantas façam fotossíntese, elas utilizam água, tá? A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, por isso H2O. Esse átomo de oxigênio, ele separa do hidrogênio e ele é eliminado para a atmosfera, tá? Então, não é que um se transforma no outro, não é isso. Por exemplo, na fotossíntese, nós temos a apreensão do gás carbônico, tá? Esse gás carbônico ele é utilizado no processo juntamente com a água e é o oxigênio da molécula de água que se desprende e vai para a atmosfera. Então, não é que um se transforma no outro, tá? Eles fazem parte de um processo. Na respiração, a mesma coisa. Nós mandamos o oxigênio para dentro do nosso corpo. Esse oxigênio reage com a glicose dentro das células e aí sim é formado o gás carbônico, que é eliminado, tá certo? Então, não é correto falar. Na fotossíntese, o gás carbônico se transforma em oxigênio e na respiração, o oxigênio se transforma em gás carbônico. Não, tá? Eles fazem parte de um processo no qual esses gases são gerados para serem eliminados, certo? Você quer que eu repita? Então, vamos lá. O fenômeno 1 é a respiração realizada pelos seres vivos como plantas, animais, algas, fungos e etc. O fenômeno 2 é a fotossíntese. Realizada pelas algas e pelas plantas. Ok? Essa é a resposta que vocês precisam pôr aí. Quinto exercício. Relembrando as cadeias alimentares que foram estudadas anteriormente, podemos dizer que elas têm relação com o ciclo do nitrogênio? Sim. Justifique sua resposta. Por meio da alimentação e das cadeias ali alimentares, né, que os compostos formados por nitrogênio passam de um organismo para o outro, né, sofrendo aí reações químicas
e passando a fazer parte desses seres vivos. Então, nós só conseguimos colocar esse nitrogênio para dentro do nosso corpo, e ele é extremamente importante, né, na formação celular e para várias coisas, através da alimentação, através da cadeia alimentar, certo? Alguém precisa que eu repita? Ou deu para vocês pegarem? Tá, então vamos lá. Vou repetir. Vamos lá. Ok, vamos lá. Resposta: sim, vírgula. Gente, acho que está tendo algum problema aqui, que está falando que o PC não está ligado na tomada. Mas eu conectei, um minutinho só, tá, gente? Por favor. Por que tá falando que a bateria, para fechar, que a bateria precisa ser carregada? Você não ligou na tomada? Tá pedindo para ligar na tomada. Deixa aí. Manda o link da aula pro pai. Não recebi ainda. Peraí, recebi sim. Desculpa, pessoal, eu não sei o que aconteceu aqui, eu coloquei para carregar, aí apareceu uma mensagem aí que não estava carregando. Desculpa, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Quando a planta que adquiriu o gás e é ingerido pelo animal, ele vai passando... Eu coloquei sim, pois o nitrogênio é absorvido por algumas bactérias presentes nos alimentos. Fixação. Tá, aí o que vocês só precisam colocar é que através das cadeias alimentares, os seres vivos eles vão ingerindo, né, aqueles que fixaram primeiro esse nitrogênio, e isso vai passando através da cadeia alimentar para todos os outros elos, tá? Então, assim, o ciclo do nitrogênio faz com que haja fixação desse nitrogênio por parte das bactérias, né, que ficam nas raízes das leguminosas. Aí os seres vivos que se alimentam disso, eles vão passando para os outros elos, ok? Ingerido pelo animal, ele... Pedro, ficou assim um pouco confusa a sua resposta. Observem o que vocês escreveram e eu vou repetir. O aluno que errou, aí ele... Tá, eu vou repetir, tá, gente? Eu vou repetir. Quem tiver dúvida, apaga e faz aí novamente, tá? Que alguns alunos colocaram assim, incompleto. Então, coloquem assim, sim, vírgula. Pois é por meio, sim. Ó, para quem tá em dúvida, eu estou repetindo para anotar, tá bom? Sim, pois é por meio da alimentação e das cadeias alimentares
que os compostos formados por nitrogênio passam de um organismo para o outro. Sofrendo reações químicas e passando a fazer parte desses seres vivos. Ok? Deu para vocês pegarem agora? Guilherme, você falou que não tinha entendido. Deu para pegar? Sim, deu. Perfeito. Vitor Hugo deu. Guilherme, Rebeca, perfeito. Gente, então deu para copiar direitinho, né? Então vamos lá. Sexto exercício. Algumas doenças que você estudou são classificadas como causadas pelo ar e outras como transmitidas pelo ar. Qual é a diferença considerada para essa classificação? Aquelas que são causadas pelo ar, né, são aquelas que nós adquirimos através da poluição ou por gases tóxicos que possivelmente foram respirados, tá? As doenças transmitidas são aquelas causadas por micro-organismos que estão no ar e que são inalados na nossa respiração. Então, quando nós falamos causadas pelo ar, causadas por agentes poluentes, tá? Gases tóxicos, enfim. Agora, transmitidas é por algum micro-organismo, vírus, bactéria, fungo, ácaro, tá? Tudo bem? Entenderam a diferença? Vou repetir para quem errou, tá? Paula, alguma dúvida aí? Não? Então tá bem. Vamos lá. Vou repetir, tá? As doenças causadas pelo ar são as desencadeadas pela poluição e gases tóxicos. Que possivelmente foram respirados. Ponto. As doenças transmitidas
transmitidas pelo ar são causadas por micro-organismos presentes no ar. Certo? Questão número 7. No Brasil, existe uma lei que proíbe o uso de cigarros em lugares públicos fechados, como bares, restaurantes, locais de trabalho e etc. Sobre o assunto, responda as perguntas a seguir. Gente, essa questão vocês vão escrever sempre com as palavras de vocês, tá? Letra A. Que prejuízos o cigarro pode causar à saúde humana? É claro que cada um colocou do seu jeitinho, né? Destacando ali que ele pode causar vários tipos de doenças, como o câncer, como infecções, problemas cardíacos, problemas respiratórios, tá? Então aí vocês elaboram a resposta com o jeitinho de vocês, tá certo? Mencionando aí o grande problema das doenças, tá certo? Então, vocês podem, vou repetir, né? Citar o câncer, infecções, doenças cardíacas, doenças respiratórias, tá? Ok? Mas façam do jeitinho de vocês. É importante que vocês entendam, né? E coloquem com as palavras de vocês nessa questão. Letra B. Você já ouviu falar em fumante passivo? Escreva os prejuízos de alguém ser um fumante passivo. Então, você vai responder sim ou não. Se você já ouviu falar em fumante passivo, você vai pôr sim. Se você nunca ouviu falar, você vai pôr não. Agora, o que é um fumante passivo? É aquela pessoa que não fuma, mas ela convive com pessoas que fumam, pessoas que ficam em volta dela fumando. Então, ela também está inalando aqueles gases tóxicos, tá? Então, o fumante ativo é quem fuma, propriamente dito. E o passivo, ele não fuma, mas ele inala os gases tóxicos porque ele convive com alguém que fuma ao lado dele, tá? Entendeu, Guilherme? Tudo bem? Quais os prejuízos? O fumante passivo, ele também vai inalar aqueles gases tóxicos e ele também vai ter prejuízos, pode ter doenças, dependendo dessa intensidade, né? Por exemplo, se eu convivo com uma pessoa que fuma, mas essa pessoa, ela praticamente não fica em casa o dia todo, aí é um cigarrinho que ela acende ao meu lado e tal. Outra coisa é você conviver com alguém o dia todo que está fumando ao teu lado. Então, a quantidade, o volume de gás tóxico que você ingere é muito maior quanto mais tempo você ficar ao lado dessa pessoa, tá? Mas é prejudicial também. Por isso é que é importante que quando uma pessoa que more com vocês fume, essa pessoa procure fumar no quintal, na varanda, na janela, locais abertos. Porque se a pessoa ficar fumando dentro de casa, ela senta na sala para assistir televisão com toda a família e ela está fumando, quem está junto ali na sala está inalando esses gases, tá? Se, por exemplo, duas pessoas estão fumando ao lado uma da outra,
Se as duas estão fumando, as duas estão inalando as partículas tóxicas, tá? A quantidade de gás que você manda para dentro, ela é limitada. Então, se tem duas pessoas fumando ao seu redor, ou se você está fumando, né? Vamos supor, eu estou fumando sozinha, ou tem outra pessoa do meu lado. A quantidade, o volume de gás que entra é o mesmo, tá? Mas é assim, o ideal é, se a pessoa não fuma, ela não ficar perto de quem está fumando, no momento em que essa pessoa esteja fumando, né? Tá? Aí no caso, Pedro, tanto faz, vamos supor, se eu estou fumando, eu estou ingerindo, né? Estou mandando para dentro do meu corpo uma certa quantidade de gás tóxico. Se eu estou fumando e tem outra pessoa fumando do meu lado, o volume de ar que vai entrar no meu pulmão vai ser o mesmo, tá? Agora, eu acho que você deve estar pensando em relação à concentração, né? Aí, gente, se a pessoa está fumando, ela já está se prejudicando e muito, né? Então, não vai ter, assim, tanta diferença, né? Talvez a concentração de partículas tóxicas seja maior, isso sim, tá? Se você estiver numa sala com todo mundo fumando, é claro que essa concentração vai ser maior, tá? Pessoal, vamos lá. Letra C. Escreva algumas das vantagens que essa lei traz às pessoas. Essa daqui, é claro, cada um vai responder do seu jeito, né? Mas a vantagem é que se eu não sou fumante, eu tenho o direito de estar no local sem aqueles gases tóxicos à minha volta. Antigamente era liberado fumar em restaurante, em bares, em qualquer local, né? Então, se as pessoas que não fumavam estavam ali, eram obrigadas a inalar essas partículas, tá? A lei faz com que as pessoas não possam fumar em lugar fechado. Então, isso facilitou muito, porque quem não é fumante não é obrigado a inalar os gases, né? No local aberto, as pessoas que estão fumando, esses gases eles se espalham mais facilmente na atmosfera. No local fechado, não. Então, essa lei, ela trouxe muito benefício para quem não é fumante, né? Porque primeiro, você sentava num restaurante, se na mesa ao lado tinha uma pessoa fumando, essa fumaça vinha para você e você não podia fazer nada, né? E muitas vezes, a pessoa que está fumando nem percebe que está mandando fumaça para o seu lado, porque para ela é uma coisa normal aquilo, né? Então, as pessoas que não fumam, elas têm o direito de não inalar de forma passiva, ok? Agora nós vamos para a página 49. Se não der tempo da gente terminar hoje, no dia 28, nós vamos ter uma aula ao vivo também, né? Depois de amanhã, uma aula ao vivo para a gente corrigir outras páginas de atividade, né, do livro de atividades. O que a gente não terminar hoje da página 49, aí no dia 28, depois de amanhã, a gente termina, tá? Para depois corrigir o livro de atividades, o caderno de atividades, ok? Então não se preocupem. Hora que der o horário da nossa aula, que aliás, né, acho que está dando, né? Deixa eu corrigir o primeiro, o verdadeiro ou falso, que acho que o primeiro dá tempo. Os demais eu corrijo junto com o caderno de atividades na próxima aula ao vivo, ok? Então vamos lá. As afirmativas a seguir sobre a água e sua importância. Assinale verdadeiro ou falso, corrigindo as falsas. Então vamos lá, página 49. A letra A diz assim: a água auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental. Verdadeiro. B. Todos os seres vivos precisam de água na mesma quantidade. Falso. De acordo com o tipo de ser vivo, é a quantidade de água que ele precisa para sua sobrevivência. Então, diferentes seres vivos têm necessidades diferentes, né, em relação à água. Todos precisam da água, mas cada um com a sua quantidade, tá? Letra C.
Os seres humanos têm cerca de 20% do seu peso corporal formado por água. Falso! Eles têm em média 70% do seu peso formado por água, tá? Então não são 20% não, é mais ou menos 70%. Letra D. As pessoas precisam repor somente a água perdida pelo suor. Errado, falso. As pessoas precisam repor a água perdida pelo suor, pela respiração, pela urina, pelas fezes, tá? Tudo isso faz a gente perder água. Então, nós precisamos repor tudo, não é só o suor. Letra E. Nas grandes cidades, o consumo de água é muito grande. Verdadeiro. Então, vai ficar verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Tudo bem com esse primeiro exercício? Ok? Pessoal, as outras questões eu vou corrigir na próxima aula ao vivo que a gente vai ter. Ok? Tudo bem? Eu acho que essa matéria é bem tranquilinha, né? Bem facinho, o texto já explica tudo certinho e eu acho que conforme eu fui corrigindo, eu já fui explicando e tirando as dúvidas, não é? Então, próxima aula a gente continua essa página 49 e corrige o restante que a gente vai ter aí, certo? A próxima aula só vai ser correção. Na verdade, a próxima aula de vocês vai ser a correção do livro de atividades, né? A próxima aula ao vivo, né? Vai ser o término dessa correção da página 49 e mais a correção que está ali no roteiro de estudos de vocês, ok? Nós vamos terminar essa e fazer a outra, tá? Certo, gente? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, pelo Skype a gente esclarece, tá? Tchau, gente. Até a próxima. Podem sair, tá, gente? Já podem saindo da conversa para eu fechar, tá bom? Tchau, gente.